A paz do Senhor, meus irmãos. A agenda de leitura de terça-feira, 18 de maio de 2021, tem como título: A disciplina eclesiástica mostra que nem tudo convém aos santos. O texto bíblico encontra na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 12, que diz assim: Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. O significado dessa frase basicamente trata da liberdade cristã que deve estar em conformidade com a palavra de Deus. A frase tudo me é lícito, mas nem tudo convém, aparece aí num contexto em que o apóstolo Paulo corrige os cristãos de Corinto. Alguns deles estavam aí adotando um comportamento completamente reprovável. Eles estavam se entregando à imoralidade e aos pecados sociais e ainda tentando se justificar com base no entendimento errado da liberdade cristã. A cidade de Corinto pregava uma ideia de liberdade total. E alguns cristãos ainda estavam abraçando essa ideia. Um exemplo disto é que, naquela época, era comum que as pessoas se envolvessem em um tipo de prostituição religiosa. Fazia parte aí dos cultos pagãos o relacionamento sexual entre as sacerdotisas e os adoradores. Esse era exatamente o pano de fundo histórico que cercava os cristãos de Corinto. Alguns crentes pensavam que podia fazer o que bem entendesse, já que eram livres em Cristo. Eles exploravam aí todos os limites e procuravam justificar os seus pecados, dizendo que tudo lhes era lícito. Os coríntios simplesmente estavam aí confundindo a liberdade com a libertinagem. Mas o ensino desse versículo é muito claro. A verdadeira liberdade se configura apenas quando nenhuma das coisas sobre as quais temos autoridade exerça domínio sobre nós. Se realmente livre não significa aí nunca estar sujeito às leis naturais e morais. Então, queridos, o pecado simplesmente aí transmite uma ideia ilusória e mentirosa de liberdade. A Bíblia claramente fala do pecado como um tipo de senhor que escraviza aí os seus servos, e os retribui com o salário de morte. Além disso, a única maneira de não estar sobre a servidão do pecado é estando sobre a servidão de Cristo. Sobre essa questão, o comentarista W. Hendrick escreve que uma pessoa pode exercer a liberdade cristã livremente em todas as coisas, desde que isso ocorra em comunhão com Cristo. Esse entendimento deve reger a nossa vida em todos os aspectos. Obviamente, aqui também deve ser incluído os nossos apetites naturais. Se entendermos isto, realmente poderemos declarar de forma pessoal: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Deus abençoe a sua vida. Uma ótima terça-feira a todos.